Vamos lá. Leia os quadrinhos e depois responda às atividades. Vamos lá então. Estatuto? O que é isso? Já vi que não é de comer. Calma, eu explico. O estatuto é uma lei que traz um conjunto de regras e está previsto na Constituição de 1988, no artigo 227, para defender os direitos da criança e do adolescente. É ele que garante os direitos para que nós cresçamos com liberdade e respeito. Olha lá, o estatuto ele existe para garantir os direitos e também os deveres das crianças e dos adolescentes. Lembrando que um dos estatutos criados através da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com base neste textinho que vocês acabaram de ler, que está escrito lá, o personagem vai explicar. O que é o Estatuto, então? É uma lei, então tem que se cumprir, que traz o conjunto de regras, estas regras, direitos e deveres que as crianças e os adolescentes precisam cumprir, ok? Para garantir que crianças e adolescentes cresçam com liberdade e respeito. Com base neste texto, vocês têm que responder as questões que aparecem aqui. Então, a primeira questão vai dizer o seguinte: o ECA discute os direitos da criança e do adolescente. E os deveres? Você acha que o estatuto também aborda? Então, você acha que o estatuto da criança e do adolescente também tem deveres? E na escola, também temos direitos e deveres? A escola tem algum documento normativo e legal? Olha aqui o regimento atrás do professor. O regimento escolar é um texto que normatiza as regras de funcionamento da escola. Aqui você tem tudo aquilo que é direcionado aos estudantes, aos funcionários, aos professores, à direção escolar. Então, a escola tem o regimento escolar. Para o uso do cotidiano de qualquer gênero de texto que circula em nossa sociedade, é necessário que se conheça sua finalidade, sua função social e organização social. Dessa forma, eu tenho um teste. O que eu posso garantir sobre o gênero estatuto? Observando a função social do estatuto, qual seria? Qual é a função social do estatuto? E depois nós vamos ter a questão número 4, que vai falar sobre, para cumprir a sua função social, apresenta-se características próprias desse gênero quanto ao uso da linguagem. O que nós vamos observar na criação? Pelo que o professor leu ali, os documentos, e o que o professor explicou, e o vídeo que vocês viram anteriormente, destaca-se o emprego do quê? O que é que nós vamos ter como característica de um estatuto? O estatuto, questão número 5, como um texto normativo e legal, torna a vida em sociedade. Então, o estatuto, ele vai tornar a vida em sociedade de que maneira? Ok? O estatuto, ele vai tornar a vida em sociedade mais organizada ou menos organizada? Com base lá na explicação do professor e com o que vocês estão lendo aí no documento, certo? Agora, dando sequência, nós vamos ter aí trechos do Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro. É composto por 20 capítulos e originalmente tinha 341 artigos, dos quais 17 foram vetados, pelo presidente da República e um foi revogado. Então, 17 foram vetados e um deixou de existir. Olha lá, em 1997, o presidente da República do ano faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Olha lá, vai decretar a seguinte lei. Artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este código, ou seja, nós vamos circular, andar, né? Os responsáveis de vocês aí têm carro, moto, nós mesmos ali, pedestres com bicicleta ou pedestres, ciclistas, pedestres, nós temos uma lei, então nós não andamos na rua por nada, nós temos uma lei a seguir. E qual é esta lei? É o Código de Trânsito Brasileiro. O que diz o primeiro parágrafo deste artigo? Considera-se, todo mundo sabe que este símbolo é o símbolo do parágrafo, tá?
Considera-se o trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Olha a definição que nós vamos ter para trânsito. Então, se eu perguntar para vocês o que é trânsito, olha lá, é a utilização da via por pessoas. Isso está escrito no Código de Trânsito Brasileiro. Está lá no primeiro artigo, ok? No primeiro parágrafo do artigo 1º. Do parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, e a estes, cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Então, já que nós temos direito, nós vamos ter que saber como esses direitos serão assegurados. E aqui vocês vão ter, pessoal, a continuação do artigo 3º. Olha o que está escrito lá. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Então, ele está dizendo aqui que as entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito são competentes, compete a elas promover ações que façam as pessoas compreenderem o que seria e o que é um trânsito seguro. O parágrafo 4º foi vedado. No parágrafo 5º está dizendo que os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional darão prioridade em suas ações à defesa da vida. Então é claro que quando nós temos ali campanhas que falam sobre a questão do trânsito, é porque está no estatuto, está no código, que a vida tem que aparecer ali em primeiro lugar. No artigo 2º, nós vamos ter a definição do que são ali. Observe a definição, é muito interessante. Olha, são vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. É interessante que, para vocês compreenderem, que estradas, ruas, avenidas, tudo que nós estivermos andando, né, está de acordo com o Código Brasileiro. Caso soframos um acidente, nós teremos que ser atendidos, ok? E aí nós vamos ter um parágrafo único, que teve uma alteração ali em 2015, né? Para os efeitos deste código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios construídos por unidades autônomas e as vias e aéreas de estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo. Então, sofri um acidente no lugar, no estacionamento de uma igreja, por exemplo. A igreja católica aqui tem estacionamento. Atende o Código Brasileiro de Trânsito, Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Houve um atropelamento ali, atende o Código Brasileiro de Trânsito, porque na nova redação, inclusive lugares privados passam a fazer parte, considera-se vias terrestres. Nós vamos ter ali o artigo 3º que fala sobre a aplicação, olha, são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. E depois tem definições sobre os códigos do anexo 1 aqui. Nós vamos ter o capítulo 5, que vai falar sobre o cidadão. Por quê? Porque até então, nós vamos ver no Código de Trânsito Brasileiro muitos direitos que nós temos. Mas até nós, pedestres, temos que observar. Como, por exemplo, ultrapassar na faixa. O carro tem que parar quando você está ultrapassando. A moto, o carro, mas só que você tem que ultrapassar na faixa. Você, quando está com a bicicleta ali, pilotando ali com a sua bicicleta, você também faz parte do trânsito, porque você tem que respeitar o trânsito. Eu passei e quebrei o retrovisor de alguém correndo. Eu estou errado, eu tenho que ser punido. Se eu for punido, eu sou menor de idade, eu vou responder, inclusive, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque eu estou de bicicleta, eu tenho que entender que eu também faço parte ali do trânsito.
certo? Até eu, pedestre, faço parte do trânsito. Uma briga nossa e uma briga do professor era sair daqui da Peri. Os estudantes invadem a rua, né? Saudades, inclusive, de vê-los invadindo a rua. Mas essa invasão é proibida. Por quê? Porque tem carro que circula ali. Pedestre é na calçada. Pedestre não pode invadir ali a rua. Ok? O que fala o capítulo 5? Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito sinalização, fiscalização e a implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este código. Então, por exemplo, eu posso fazer por escrito uma solicitação para o órgão competente para que a rua aqui da Peri seja só uma rua aqui de mão única, por exemplo. Por quê? Porque nós temos estudantes. Então, um lado fica só estacionamento e o outro lado fica só para quem desce, por exemplo. É um direito. Eu tenho esse direito de fazer isso daí, certo? Eu posso fazer isso daí também. Se vai ser acatado, aí é uma outra ideia. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito dentro de um prazo mínimo. Então, vou fazer a solicitação à prefeitura e a prefeitura vai me responder por que deve ou não deve acatar o que eu estou sugerindo. O tem aqui é um assunto. Por que o tem aparece no plural? Porque, segundo a conjugação verbal do verbo ter, quando ele está na terceira pessoa do singular e plural, é a mesma forma. É tem. O tem com acento circunflexo, porque o meu sujeito é no plural. São as entidades, os órgãos do Sistema Nacional. Então é plural, por isso que o tem vai receber o acento circunflexo. Pessoal, vocês têm as outras questões, são testes, vai falar sobre a linguagem do estatuto, o assunto principal do fragmento do texto que nós lemos. A questão número 8 vai falar o que aborda os objetivos a serem tratados no Código de Trânsito Brasileiro. Qual será o objetivo, né, dos fragmentos acima? Qual deles aborda os objetivos a serem tratados? Então, qual aqui aborda o objetivo do Código de Trânsito Brasileiro? Qual dos fragmentos? O primeiro ou o segundo? Ok? Aqui na pergunta número 9, o que significa peculiaridades? Na questão número 10, em que suporte são divulgados os estatutos? Lá acima você tem no seu material os suportes que são divulgados. Aqui você tem a ideia da conjunção ou, que nós já estudamos, o que significa o ou, né? Esclarecendo ou justificando. É o que está escrito aqui, né? Ele vai ter o direito de esclarecer, olha lá, sobre a penalidade ou de não atendimento. Então, você vai fazer um requerimento à prefeitura, a prefeitura vai te responder. Ela vai ter que justificar a possibilidade ou não do atendimento daquilo que você está pedindo, ok? O melhor verbo para definir a finalidade do estatuto, qual é o melhor verbo que define aí a finalidade do estatuto? Então, regular, objetivar, simplificar ou descomplicar. Estes testes e também o exercício, a primeira parte dos exercícios, não há necessidade de vocês copiarem nada, apenas a resolução das atividades. Agora, no último exercício, 13º, vem a bomba, né? Porque tem que sempre explodir a bomba. Qual é a bomba? A bomba é a criação de um estatuto. Você, estudante, terá que criar um estatuto. Como assim? Você não viu como que faz o estatuto? Você viu, olha lá, o estatuto ele tem o quê? O estatuto tem um artigo, este artigo tem parágrafos, e eu vou criar um estatuto. Mas professor, você agora vai ser um legislador, você vai criar uma lei, olha lá. Você irá produzir um estatuto baseado nas regras de convivência da sua casa. Você vai ter que criar um estatuto pequeno, que tenha artigos, olha lá, o que vai ter o meu estatuto? O meu estatuto vai ter artigo, pelo menos uns 5. 5 artigos e para cada artigo uns 3 parágrafos. Então, por exemplo, vamos continuar lendo aqui, ó. Olha lá o que o exercício pede. Convide seus pais e irmãos, os responsáveis. Eu vou até mudar aqui, ó. Convide seus pais responsáveis. Vou colocar com letra minúscula, ó. Responsáveis
e irmãos para construírem o estatuto juntos. Comece fazendo uma lista de regras. Em seguida, escreva os artigos de lei que possam contemplar cada uma dessas regras. Se atende às características do estatuto para escrever, olha, se atende, tem atenção, impessoal, atemporal e um vocabulário adequado para o meio jurídico. Como assim, professor? Vamos lá. Artigo 1º, a primeira regra é o quê? Viver em harmonia. Então, artigo 1º, todos na casa devem viver em harmonia. Primeiro parágrafo 1º. Não deverão brigar para ir tomar banho. Então, todo mundo já sabe que não tem que brigar para ir tomar banho, todo mundo já sabe. Artigo 2º, a louça, não se deve brigar para lavar a louça. Quer dizer, a louça está lá, alguém vai ter que levantar e ir lá. Esse é o primeiro artigo e 2 parágrafos. Segundo artigo, deve-se fazer a tarefa. Então, vamos lá. Fica destinado, primeiro parágrafo, fica direcionado às pessoas do sexo masculino recolher o lixo e lavar o banheiro. Porque todo mundo tem tarefa, não é tarefa só de escola. Segundo parágrafo, fica direcionado aos adolescentes fazer as tarefas da escola. Vocês estão entendendo? Vocês vão criar simples, de maneira bem simples, um estatuto baseado nas regras de convivência da casa de vocês. Ok? Esse estatuto tem que ter o quê? Os artigos e depois você pode colocar os parágrafos. Então, um artigo vai falar sobre a harmonia, o outro artigo vai falar sobre a questão das tarefas, o outro artigo vai falar sobre o lazer, o outro artigo vai falar sobre a alimentação. O artigo da alimentação. Fica proibido comer doce antes do almoço. Olha lá, é um parágrafo dentro desse artigo, ok? Vocês vão observar e vão responder se no seu estatuto tem parágrafo, o vocabulário, se ele é impessoal, se ele é atemporal. Você vai criar aí o seu artigo, o seu estatuto. É o estatuto de convivência, né? É o meu estatuto de convivência, vai se chamar. E qual será o meu estatuto de convivência? Eu tenho que observar, então, as características ali do meu verbo, se ele é impessoal, se ele é atemporal, eu tenho que observar todos estes detalhes, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês procurem resolver as atividades, para que na próxima aula nós possamos corrigir, ok? Abraços, pessoal!